Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo na paz? Diretamente do Estúdio 4 do Canal Educação, professor César Robério, professor de História, tá certo? E nós estamos dando sequência à nossa aula de hoje, falando sobre regimes totalitários, né, de extrema-direita, extrema-esquerda, tá? E na aula anterior, se você, caso não tenha visto, acesse a plataforma do Canal Educação, onde nós trabalhamos as características que são comuns aos regimes totalitários, e também nós comentamos sobre a ascensão do nazismo ao poder na Alemanha e do fascismo na Itália. Sendo que na Itália foi em 1922, Mussolini chegou ao poder, e na Alemanha, Hitler em 1933. Tá legal? Vamos lá, me acompanhem. Veja essa imagem, pessoal. Nós vamos iniciar comentando a própria imagem em si, né, um evento de grande proporção, vocês estão vendo, era muito comum, né, esses regimes totalitários realizar essas grandes manifestações, causava todo um impacto, né, as pessoas começavam a aderir, né, ao nazismo na Alemanha, ao fascismo na Itália. Era tudo assim de grandes proporções, vocês estão vendo a imensidão, né, dessas bandeiras, né, das faixas, entendeu? Então, tudo isso era com o objetivo de impactar, meticulosamente pensado, planejado, né, para causar exatamente esse impacto, que ia envolver as pessoas. Tá legal? E o Partido Nazista, né, o nome completo é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse socialista aí é só mesmo para confundir, porque de socialista o partido não tinha nada, né? De fato, não. Socialista eram os sindicatos, outros partidos, né? Tinha Partido Socialista, sim, tinha sindicato de orientação socialista, sim, mas a burguesia alemã, ou seja, os banqueiros, os industriais, né? Que ficaram muito preocupados, estavam naquela época, né? Muito preocupados exatamente com esse avanço do socialismo e começaram a bancar, a patrocinar, né? A viabilizar a ascensão do Partido Nazista. Vocês estão vendo, né, esse grande evento, tá? Alguém patrocina, né? Alguém está pagando. Nada cai do céu e nada é de graça. Ninguém faz nada de graça para ninguém. As pessoas que confeccionaram essas bandeiras enormes, imensas, né, com a suástica nazista, quem confeccionou esta águia dourada aí acima da, né, pousando na suástica, não fez de graça. Esses uniformes do Hitler, essa multidão toda aí. Então, entendam isso. Por um lado, houve a conquista do povo, né? A simpatia, né? Esse carisma do Hitler, e, por outro lado, o patrocínio, né? Dos empresários alemães, temendo exatamente o avanço das ideias socialistas. Tá legal? Boa parte desses seguidores de Hitler, ou dos ministros deles que estavam junto com ele, o alto comando alemão, boa parte deles eram militares que tinham lutado na Primeira Guerra e que não aceitavam de forma alguma a derrota da Alemanha, aquela humilhação. Para vocês terem uma ideia, o Tratado de Versalhes era chamado pelos alemães como o Ditado de Versalhes, né? Teria sido imposto a eles, né? A Alemanha foi considerada como a culpada, a única culpada, né, pela Primeira Guerra Mundial, toda a destruição. Então, pesadas indenizações de guerra foram cobradas, né, da Alemanha. A Alemanha começou a pagar, depois o Hitler disse que não ia pagar coisa nenhuma, tá certo? Então, meus queridos, houve todo esse trabalho de conquista, tá bom? Estou fazendo aqui esse link da aula anterior para darmos sequência, né? Olha esse livro, Mein Kampf, né? Um clássico da ideologia nazista, né? Após uma tentativa frustrada de golpe de Estado na Alemanha, o Hitler foi preso. E na prisão, ele escreveu o seu livro, Mein Kampf, onde expressou suas ideias que em seguida colocaria em prática. Interessante, pessoal, que este livro, escrito pelo próprio Hitler, onde ele deixa muito claro quais são os seus pensamentos em relação ao expansionismo, né, em relação aos judeus, considerando como um povo inferior, culpado pela Primeira Guerra, estava tudo neste livro. Ou seja, ninguém poderia dizer que foi pego de surpresa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ao contrário de outros
que de forma dissimulada, né, vão conquistando apoios e, ao chegar ao poder, manifestam, né, algumas posturas que não tinha deixado clara antes, né, mas no caso do Hitler, não. Estava tudo escrito, né? Ninguém podia alegar desconhecimento. Este livro, alguns sites deixaram de vender, porque o que é que ocorre? Os movimentos judaicos no mundo afora começaram a protestar, né? Considerando que era uma forma de divulgação. Agora é interessante, tudo depende do uso. Então, para um pesquisador, para um historiador, para alguém que queira conhecer mais, né, sobre a ideologia nazista, sem querer ser nazista, lógico, obviamente, tem uma necessidade mesmo de ler o livro. Agora, pode ser que outros já tenham outras intenções, né? Por exemplo, de organizar movimentos neonazistas, né? Aí não, aí já é outra história, né? Porque aí você já está levando para outro rumo. São pessoas que, a despeito de todas as barbaridades, toda a crueldade, né, que foram impostas à humanidade pelo nazismo, pretendam, se mobilizem, né, para resgatar, né, para revitalizar, para implementar na prática essas ideias que já foram, né, que já foram ideias comprovadamente maléficas, tá certo? Comprovadamente maléficas. Então, meus queridos, é uma questão que vem atormentando, inclusive, a humanidade nos dias atuais. O mau uso das informações, né? O mau uso, né, das ideologias, no caso que eu estou falando especificamente, né, dessa obra, é bom deixar claro, né? Então, se você é um estudioso da história, né, alguém que queira entender como é que esta criatura levou o povo alemão para o abismo, você pode, né, sentir aquela necessidade de ler o livro, Mein Kampf, né? Já outros não, outros vão levar para outro rumo, né? Vão levar no sentido de organizar movimento neonazista, aí você não pode tolerar mesmo, não, né? Olha só, vamos colocar aqui na sequência algumas ideias defendidas pelo nazismo, tá? Que foram propagadas e conseguiram adeptos na Alemanha. Primeiro, antissemitismo. Pessoal, semitismo quer dizer anti-judeus, né? Vem de semita. Olha essa gravura, vocês estão vendo um soldado alemão, na Primeira Guerra, sendo apunhalado pelas costas, né? Por alguém que, na manga da camisa, vocês estão vendo? Aqui vocês estão vendo a esteira de Davi, né? O símbolo, né, do povo judeu. Então, alguém que visse a imagem, não precisava nem de legenda. Então, assim, perdemos a Primeira Guerra Mundial porque fomos covardemente traídos pelos judeus. O Hitler, maldosamente, ele atribuiu aos judeus a culpa pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, canalizando as indignações do povo alemão contra os judeus. Tá certo? Professor, tinha fundamento? Procedia? Nada, coisa nenhuma. Na aula anterior, eu cheguei até a comentar que milhares de soldados alemães eram judeus. Porque os judeus estavam espalhados no mundo, vocês sabem disso. Antes da criação do Estado de Israel, que foi depois da Segunda Guerra Mundial, os judeus estavam dispersos pelo mundo. Tinha judeus na Inglaterra, nos Estados Unidos, aqui no Brasil e na Alemanha também. Então, quando começa a Primeira Guerra Mundial, eles vão, na Alemanha, né? Esses judeus vão se alistar, e vão defender a Alemanha. E muitos morreram defendendo a Alemanha e outros voltaram como heróis de guerra. Foram, inclusive, condecorados. Acontece que, no regime nazista, fizeram de tudo para ocultar, né, essa passagem da história, né, da Alemanha, no sentido de destacar a participação de judeus na Primeira Guerra Mundial. Não era para tocar nisso e tal, como se não tivesse acontecido. Mas aconteceu sim, exatamente. E era isso, pessoal, que magoava muito o povo judeu, né, dentre outras coisas, né, outro tipo de palavras e ações, porque eles disseram, ora, mas como é que nós podemos ser responsabilizados pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra se nós lutamos defendendo a Alemanha, lutamos pela Alemanha, muitos judeus foram mortos, né, na guerra defendendo a Alemanha, ok? Bom, mas encontraram, né, o nazismo encontrou milhares, né, que acreditaram nessa história.
Uma outra tese defendida pelo nazismo, além do antissemitismo, é em relação à questão da raça ariana. O Hitler defendia a superioridade da raça ariana, de origem germânica, que, segundo ele, deveria dominar as demais, né? Os demais povos, né? Nós, latino-americanos, os africanos, os asiáticos. Não, essa galera toda tinha que ser, na concepção nazista, né? Tinha que ser dominado por eles, né? Pelos alemães. Aí vocês estão vendo na gravura, branco, louro, dos olhos azuis, alto, é esse biotipo aí da raça ariana, né? Tá entendendo, né? Então, assim, observe a altivez, é uma gravura, né? Lógico, não é uma fotografia, mas procurando evidenciar esses traços, né, da raça ariana, tá? E os outros? Os outros têm a pele morena, tem uns que são negros, tem uns que são os asiáticos. Não, mas nós não. A raça ariana é a raça superior. Tá legal? Isso é muito perigoso, meu povo. Porque uma coisa é você dizer que tem culturas diferentes. A outra coisa é dizer que tem uma cultura que é superior à outra. Não é verdade? Uma coisa é você dizer, meu país é lindo, meu país é maravilhoso, eu tenho muitas potencialidades. Outra coisa é dizer, meu país é melhor do que o seu. Meu país é superior ao seu. É assim que o nazismo fazia. Não se contentava tão somente em dizer que a Alemanha era um belo país, que de fato é, mas ia além e dizia, olha, a Alemanha é uma nação superior à sua e nós vamos lhe invadir. Pronto. Então a confusão está armada. Mas como é que a Alemanha... Não, porque inclusive nós, a raça ariana, somos superior a vocês. Então eu estou, lógico, caricaturizando a situação, né? Mas na prática foi mais ou menos isso. De repente a Alemanha invade a Polônia, né? Invade a França. E a ideia é dominar o mundo mesmo, estabelecer o terceiro Reich. Qual é a outra característica, professor? Está aí, o espaço vital. O que é que o nazismo defendia? Né? Que tinha direito a mais terras. Que aquele espaço da Alemanha, originalmente, era muito pequeno. É muito pequeno para acomodar uma raça superior, entre aspas, né? A raça ariana. E ainda tinha a perda de territórios depois da Primeira Guerra Mundial. Então, a raça ariana, na concepção, né, na ideologia nazista, deveria ter, né, um único território e expandir-se ao máximo. Veja bem, expandir-se ao máximo. E haja exército, e haja bala, né, e haja gente morrendo e matando, né, para poder impor essa vontade, né, do Hitler e também para se adequar à ideologia nazista de raça ariana, espaço vital e antissemitismo. Tá certo? Observe as conexões, né? Uma raça superior tem direito a um espaço maior, né? Espaço vital. Entendeu? Então, vai questionar, você vai dizer isso não tem sentido, isso não tem lógica, se contentem com o território de vocês, meu povo. O que é que vocês querem invadir os outros países? Aí o exército, né, alemão entrava, né, se houvesse reações, se houvesse alguma dificuldade, o exército e a Força Aérea Alemã, né, tudo ao mesmo tempo agora. Então tá aí, pessoal. Era uma ideologia elaborada, né, não é algo assim elementar, simples, né, não é à toa que o Hitler acumulou tantos e tantos poderes num país de pessoas muito, muito inteligentes, né, a Alemanha. Mas o povo estava fragilizado. Na aula anterior nós comentamos isso. O povo estava vulnerável, né? Na Alemanha. Uma boa parte desempregados. Outros estavam empregados, mas estavam subempregados, ganhando pouco, né? Então, no meio do caos, né, prospera o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Vamos em frente. Olha, tão humilde, rapaz. Olha o Hitler, cabeça baixa, nem parece, né? Aquele Hitler arrogante, prepotente, truculento, que vai aí quando você nas outras imagens era o Hitler sendo o Hitler mesmo, né? Aqui é o Hitler sem ser ele, viu? Não era do feitio dele. Quem é esse cara que está do lado dele? O presidente Hindenburgo, que nomeou o Hitler como primeiro-ministro em 1933. Opa, professor, me lembrei da Itália, me lembrei do rei Vítor Emanuel, que diante daquele crescimento do apoio popular ao Benito Mussolini, acaba convidando ele para compor um ministério, assumir o governo. Pois é.
Aconteceu também na Alemanha, só que 11 anos depois. O Mussolini chega ao poder na Itália em 1922 e o Hitler na Alemanha em 1933. O Hitler, interessante, vendo essa imagem e a anterior, o Hitler, dos pilares do nazismo, não era a questão da defesa da raça ariana como a raça superior, não é verdade? O branco, louro, alto, dos olhos azuis. E o curioso e contraditório, ao mesmo tempo, é que o Adolf Hitler, ele era baixinho, né? Olha só, não era louro, não tinha os olhos claros, ele não se enquadrava assim, né, perfeitamente naquele perfil da raça ariana que ele, né, tanto propalou como a raça superior, tá bom? O que acontece em 1934? O Hindenburgo falece. Então, a elite alemã e os militares apoiaram a união dos cargos de chefe de Estado e chefe de governo, tá? E o Hitler vai se tornar o líder máximo na Alemanha. Então, ele começa com o primeiro-ministro, né? Tá certo? Mas depois, com a morte do Hindenburgo, houve a união do cargo de chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de governo é quem administra, né? É quem controla os recursos do país, né? Decide sobre guerra ou paz. Esse é o chefe de governo. O chefe de Estado representa o país e tal. Bom, então o Hitler vai se tornar o líder máximo na Alemanha, né? Eu não sei o que é que podia estar passando pela cabeça, né, do Hindenburgo ao olhar para o Hitler, né? Será se a gente pode confiar nesta criatura? Vamos ver, vamos ver. Olha só, 2 ditadores, 2 líderes de regimes totalitários. Vocês estão vendo do lado da esquerda o italiano Benito Mussolini, fascista, né? Do lado da direita Adolf Hitler, alemão e nazista. Então, atraído pelas semelhanças por interesse em comum, Hitler e Mussolini se unem às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Vejam, e o povo ali atrás, e o povo cumprimentando, e o povo saudando, né? Esses homens, né, de fato, né, nos tiraram, né, vão conseguir nos tirar do buraco, né, do caos econômico. Mais uma vez, como eu tinha dito na aula anterior, essa imagem você já pode observar algumas características dos regimes totalitários, né? Como, por exemplo, o culto ao líder, né? Estão acenando, estão cumprimentando eles, que são 2 líderes, né? Segundo, a questão do militarismo, vocês estão vendo que ambos estão vestidos, né, com uniformes militares, eles não estão com trajes civis, né? Ele não está de gravata, paletó, isso é um traje militar, né? O cap, quem que usa esse cap na cabeça? Os militares. E também, uma terceira característica dos regimes totalitários é a questão da propaganda, porque essa imagem corria a Alemanha e a Itália, jornais, né, painéis, ou seja, a união dos dois, né? Por quê, pessoal? Porque eles tinham interesse em comum, né? Porque eles tinham interesse em comum. Ambos tinham a questão do expansionismo, né? Ambos os regimes eram totalitários, não eram democráticos. Então, se líderes democráticos se sentem atraídos para dialogar com outros líderes democráticos, da mesma forma, líderes ditatoriais, né, totalitários, eles também se sentem atraídos uns com os outros. Foi o que aconteceu, você está vendo aí. E nessa época, pessoal, tinha uma verdadeira praga na Europa, porque além do Hitler na Alemanha e o Mussolini na Itália, nós tínhamos o generalíssimo Franco na Espanha, ditador, regime totalitário, e o Salazar em Portugal, né? Então, não era safra boa não, viu? Aqui no Brasil, o Getúlio Vargas, né, que estava no poder há 15 anos, né, assumiu em 30, só foi deposto em 45, depois ele volta, mas é outra história. Então, assim, era ditador lá, era ditador cá, estavam espalhados. E eles foram todos favorecidos pelos aqueles efeitos, né, da crise do capitalismo de 1929. Então, essa galera, o Hitler está alegre, está assim, sorrindo, né, o Mussolini está assim um pouco pensativo, tenso também, parece, ele está analisando tudo, né, o entorno deles aí. Mas estão unidos, né? E quando eles se unem, as coisas não é boa, não. Por quê? Porque vários tratados de paz são desrespeitados.
né? Nessa imagem, sempre começando pela imagem, antes de ver os textos, nessa imagem você está vendo o Hitler, né, cumprimentando o Franco, que era o ditador espanhol, né? E onde ele vai testar armas e estratégias. Galera, é o seguinte, olha, antes de pipocar a Segunda Guerra Mundial, houve uma guerra civil na Espanha, em que democratas, né, de vários países, inclusive, lutaram contra o exército do generalíssimo Franco com o objetivo de tirar ele do poder. O Hitler apoia o Franco. E nesse apoio, né, ele vai testar estratégias de guerra e armas também. Olha aqui a sequência, né? Porque é o seguinte, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, tá legal? As nações se reuniram e se comprometeram em fazer de tudo para evitar uma Segunda Guerra Mundial, né? A Europa ia sofrer muito, principalmente. Então, vários tratados de paz, de não agressão mútua, né, foram desrespeitados. Como, por exemplo, em 1931, o Japão invadiu a Manchúria, na China, já provocando. Em 1935, a Itália invadiu a Etiópia, na África. E a Alemanha determinou o serviço militar obrigatório, que não era, viu, gente? Dentre as determinações, os acordos estabelecidos no Tratado de Versalhes, né, o serviço militar na Alemanha não era obrigatório, não era. Mas o Hitler, já se preparando para a guerra, ele determina o serviço militar obrigatório. 1936, Hitler apoia o ditador Franco na Guerra Civil Espanhola. Está aqui, né? Ó, o general Franco, na Guerra Civil Espanhola. Testando armas, testando estratégias. Isso em 1936. 3 anos apenas antes de começar a Segunda Guerra. Olha a cronologia. Não que vão te perguntar isso, né? Datas, e nem é necessário. Mas só para comentar, para você se situar no tempo. Hitler chega ao poder em 1933. 3 anos depois, ele já está testando armas e estratégias de guerra ao apoiar o ditador Franco na Guerra Civil Espanhola, em 1936. Em 1938, a Alemanha anexou a Áustria e depois a região tcheca dos Sudetos. Quando ele foi, 1938, vésperas do início, né, da Segunda Guerra Mundial, começa em 1939. Então, meus queridos, olha só, o mundo estava vendo isso, uns sem querer acreditar, outros torcendo para que o Hitler se aquietasse, se conformasse com a Áustria e com essa região tcheca do Sudeto. O Hitler mentindo terrivelmente, disse, não, de boa, não, eu só quero a Áustria mesmo, tá bom. Sabe por quê? Porque tinha muitos alemães morando lá na Áustria, naquela região tcheca. Ah, Hitler, quer dizer que você vai justificar dessa forma, porque tinha até alemães morando lá? Tem alemão, pois então, tem brasileiro morando na Inglaterra, tem brasileiro morando nos Estados Unidos, mas nem por isso o Brasil vai usar isso como argumento para invadir, né? E nem tem como mesmo. Então, meus queridos, esse era o argumento falacioso, né, do Vargas, do Hitler, né, ao anexar territórios. E falar em Vargas é porque ontem foi lembrado, né, no dia 24 de agosto, né, foi o dia que o Getúlio ele cometeu suicídio, né, 1954, há 68 anos atrás. Tá legal? Então tá aí, pessoal. Numa sequência, os tratados de paz, eles são descumpridos, desrespeitados. E aí, meus queridos, olha esse quadro. O pintor espanhol Pablo Picasso, ele eternizou, através da arte, o massacre de Guernica. Guernica é uma cidade no interior da Espanha que sofreu um forte bombardeio, né, por parte dos aviões de guerra nazistas, por isso que está dito aí. Ao apoiar o general Franco, o Hitler testou armas e estratégias. Pois bem, o Pablo Picasso, pintor espanhol, ao tomar conhecimento que a Guernica é uma cidade pequena, né, no interior da Espanha, e aí, por conta dos bombardeios, tinha morrido muitos civis, tinha morrido até animais, né, que acabaram sendo vítimas de estilhaços de bomba. E nesse quadro, quando você... depois você dá uma olhadinha no PDF, que é disponibilizado, né, no portal do canal Educação. Você pode ver esta aula de novo, né, como também acessar o PDF. O Pablo Picasso diz tem uma história, que eu não sei se de fato procede, que o Picasso estava
admirando o quadro que ele mesmo tinha feito. Você vê as pessoas se contorcendo de dor, animais morrendo e tal. Aí disse que tinha chegado um militar, né, alemão, nazista, próximo dele, e perguntou, foi você que fez? Perguntando se tinha sido o Pablo Picasso que tinha pintado o quadro. Dizem que o Pablo Picasso, respondeu, não, não fui eu, foram vocês. Vocês, ou seja, os alemães, né? Se teve essa coragem de dizer parabéns para o Pablo Picasso, porque, de fato, ele pintou, né? O Pablo Picasso, artisticamente, ele retratou, mas quem causou essa morte, né, de centenas de civis indefesos, né, foram os nazistas. Tá legal? Então, vocês estão vendo aí a sequência, né? É uma sequência de tratados que foram paulatinamente, que foram aos poucos, aos poucos, né, sendo descumprido, desrespeitado. Ou seja, meus queridos, olhando para essa tela, aquelas pessoas que tinham assim prudência, bom senso, sensatez, o que é que ia concluir? Como é que é? Japão invadiu a Manchúria, ninguém fez nada. Itália invadiu a Etiópia, ninguém fez nada. O Hitler anexou a Áustria e depois a região tcheca do Sudeto, com esse papo furado aí, porque tem alemães lá. Alguém pode ter pensado, olha, estamos caminhando para outra guerra. E, de fato, em 1939, né, vai ser o início da Segunda Guerra Mundial. Política do apaziguamento. Aí não é o Hitler sendo o Hitler, não. Está simpático, cumprimentando, está falando com quem? Vamos ver. Os primeiros ministros da Inglaterra e da França reuniram-se com Hitler e Mussolini na Conferência de Munique, em 1938. Aceitaram a invasão dos Sudetos desde que os alemães pusessem fim à expansão territorial. O que é isso, pessoal? Ela ficou conhecido como política de apaziguamento, tentando evitar outra guerra mundial. Olha, o mundo estava abalado com a guerra, né? Milhares de mortos, entendeu? Um custo elevadíssimo. Então, a galera quer paz. Então, quer apaziguar. O que é apaziguar? Tá lá dois se matando, briga, tapa, alguém vai, deixa disso, separa, bota um para o lado, bota outro para o outro. Aí chegou a galera que apaziguou, né? Que restabeleceu a paz num ambiente muito marcado, né, por disputas, né, por confrontos, tá? Então, houve, nesse contexto, a Conferência de Munique, em 1938, um ano antes de começar a guerra. Ministros se reuniram com Hitler. Rapaz, interessante, aí o Hitler mentindo mais uma vez, blefando, ele disse, não, pode ficar tranquilo, não vou mais invadir ninguém não. Ora, não vai. Era da própria natureza do nazismo, né? O expansionismo, a raça ariana, né? O objetivo todo é nobre, pessoal, era tentar evitar uma outra guerra mundial, porque os europeus sabem o quanto que é doloroso uma guerra, não é? Eles tiveram combates dentro do seu próprio território, eles reconstruíram a cidade. Às vezes até, pessoal, eu fico imaginando, né? Nesse contexto que a gente está comentando, né? Como é que o Hitler consegue enganar tanto o povo alemão como também o resto do mundo, né? Porque isso que ele propôs, aliás, isso que ele informou que tinha aceitado, na prática não aceitou coisa nenhuma não, né? Porque ele vai descumprir mais outro tratado que ele vai descumprir, a Conferência de Munique, em 1938, né? Aí as outras nações vão tentando apaziguar, né? As outras nações vão tentando chegar a um bom termo, né? Um entendimento. Só que o Hitler não quer saber disso não, né? O Hitler não quer saber disso não. Tá? Até que é interessante, digamos assim, a preocupação desses líderes que era de evitar outra guerra mundial. Bom, tá aí o mapa, né, da Alemanha, invadindo a Polônia, invadindo a Áustria. Olha aqui o Sudeto. O Sudeto, nós falamos há pouco, a Áustria, né? E aí vai invadir exatamente a Polônia. Aqui vocês estão vendo aí a sequência, olha. Março de 1939, setembro de 1939, outubro de 1938. Os destinos, né, que eles tomaram após chegar ao Brasil. A invasão da Polônia, pessoal, marca o início da Segunda Guerra Mundial. Tá? A invasão alemã começou em 1º de setembro. De 1939,
sem declaração formal de guerra. Professor, o que é isso, declaração formal de guerra? Olha, existe um pacto, né, internacional que garante o quê? Que as nações, por uma razão ou outra, questionáveis ou não, resolverem invadir, lutar, guerrear com outro povo, existe, meus queridos, uma espécie de entendimento, de pacto, né, para que as pessoas as nações, isso está sendo destacado, olha, sem declaração formal de guerra. A guerra já é algo bastante irracional, né, e cruel, tá? Agora, pior ainda se não tiver nenhuma declaração formal. Então, a pessoa sai da sua casa, né, e vai exatamente anunciar, tá, que está em guerra com outro país. Por quê? Porque dá tempo para evacuar a população, né? Quantas vezes essas nações que têm seus cidadãos sofrendo em algum país do mundo, orienta logo que saia, né? Porque pode correr risco de vida. Mas então, não houve declaração formal de guerra. Os poloneses, eles foram surpreendidos, né? Quando houve a invasão em 39. Tá legal? Sem declaração formal de guerra, vamos destacar isso, né? Porque, então, o Hitler, nós podemos dizer que ele foi assim um pouco covarde mesmo, né? Por conta de quê? Porque ele não, quando você é um líder, que era o caso dele, um chefe de governo, né, resolve invadir um outro país, era o mínimo. Era encaminhar uma declaração formal de retirada, né, dessa guerra e tal. Ok? Então tá aí, 39, Hitler invade a Polônia, começando a Segunda Guerra Mundial. Tanto que o povo rezou, tanto que pediu a Deus para que não tivesse mais outra guerra na Europa, que eles não aguentavam mais. Não teve jeito, né? Porque em 39, o Hitler, ele que dá o pontapé, né? Ele quem invade a Polônia, mas sem nenhuma declaração formal de guerra. Aqui as datas: março de 38, outubro, março e setembro, né? No caso aqui, 39. Vamos em frente. Bom, pessoal, você já deve ter aprendido isso, mas só para reforçar, e aqueles que não aprenderam ainda, fiquem atentos. Olha, a gente chama nações do eixo o quê? Esse eixo Berlim, Roma, Tóquio. Então, Berlim, Roma, Tóquio, pega exatamente os três países, né, que formaram os países do eixo. A Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão. O Japão, pessoal, tinha interesse em mercados, fornecedores, em matérias-primas, já com essa visão também, caso vencesse a guerra. Do outro lado, vamos ter, de imediato, vamos ter Inglaterra, né, a França, a ex-União Soviética e os Estados Unidos, pessoal. E os Estados Unidos é uma situação muito interessante, por quê? Porque os Estados Unidos não entrou na guerra logo no início, não, em 39, não é? Por quê? Porque ele só vai entrar depois quando os japoneses bombardearam Pearl Harbor. Aí você pergunta assim, professor, e o Brasil? Tá aí. O Brasil, pessoal, participou heroicamente da independência. Aliás, no caso, o Brasil ajudou de forma decisiva na luta contra os nazistas na Itália, Força Expedicionária Brasileira, tá certo? Força Expedicionária Brasileira. Então, essas do lado da direita eram chamadas de nações aliadas, né? Aliadas. A União Soviética não existe mais, tá certo? São as curiosidades aí em relação a esse slide. Bom, os países do eixo, eles não vão conseguir êxito, né? Ainda bem, porque estavam terríveis, né? E no outro lado, você vai ter o quê? A vitória dessas nações, as nações aliadas, né? Só que
Na prática, o que vai acontecer, por exemplo, na União Soviética? Um regime ditatorial, né? No caso do Stalin. Tá legal? Então, observem, você não confunde mais nunca essa questão de nações do eixo versus nações aliadas, tá? Aliadas. Vamos aqui acompanhar umas 3 grandes fases da Segunda Guerra Mundial, tá legal? Vamos começar por esse período que vai de 39 a 1941, tá? Blitzkrieg, Guerra Relâmpago. Conquista de diversos locais pelas tropas da Alemanha. Na Ásia, os japoneses conquistaram uma série de territórios dominados por britânicos, franceses e holandeses. Então, veja que quem morreu até 1941 e que vinha acompanhando todas as notícias, né, a respeito desse processo, né, observe que estava certo de que a Alemanha ia ganhar a guerra. Por quê? Porque eles estavam só vencendo, só conquistando território, nessa primeira fase. Veja bem, como é que está o título aí? Supremacia do Eixo, de 1939 a 1941. Na sequência, meus queridos, vamos ter um equilíbrio de forças entre as forças armadas do eixo, ou seja, Alemanha, Itália e Japão, e os aliados, Inglaterra, né, França, União Soviética. Os aliados conseguiram recuperar-se na guerra, tanto na Ásia quanto na Europa, e equilibraram força com os alemães. Essa fase ficou marcada pela indefinição de quem ganharia o conflito. Então, vejam bem, de 1942 a 43, tá? De 42 a 43, um equilíbrio. Observe que de 39 a 41, quem é que está à frente? Exatamente os aliados. Perdão, o eixo. De 39 a 41, quem está na frente é o eixo, né? Alemanha, Itália. Agora, a partir desse período de 42 a 43, um equilíbrio. Ninguém sabia ao certo quem ia ganhar a guerra, né? Se eram as nações do eixo ou se eram os aliados. Até que, nessa terceira e última fase, marca a derrota do eixo, de 1944 a 1945. Galera, esse eixo estava em decadência, né? Mas em decadência como? Vejam bem, a Itália foi invadida, o Mussolini foi deposto, né? Então, a Itália invadida, Mussolini deposto, alemães e japoneses passaram a ser derrotados sucessivamente e ambos os países entraram em colapso. Quem? A Itália, né? E fala também nos alemães, tá? Japoneses. Então, são 3 fases, nós podemos destacar de forma bastante didática. Primeira fase, supremacia do eixo, 39 a 41. Segunda fase, equilíbrio de forças, 39 a 43. E derrota do eixo, 1944 a 1955. Agora, pessoal, vamos tratar dessa parte muito dolorosa, que é em relação ao Holocausto, né? Aí vocês estão vendo uma imagem que foi colorizada, né? No campo de concentração, originariamente era preto e branco, mas sendo você um ser humano, assim como eu também sou, só olhando essas imagens, essas crianças, você já fica impactado. Ainda mais quando você imagina que boa parte delas foram mortas, né? Nas câmaras de gás. Ok, e o que é o Holocausto? O Holocausto, pessoal, é o nome que se dá para o genocídio cometido pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial e que vitimou aproximadamente, pasmem, 6 milhões de pessoas, entre judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, deficientes físicos e mentais e opositores políticos, tá bom? Então, o Holocausto muitas vezes é utilizado mais em relação aos judeus, mas você está entendendo aí que acaba contemplando, né, pessoal? Que acaba contemplando uma quantidade bem maior. Eram perseguidos pelos nazistas, não só os judeus. Os judeus é porque fica assim muito em evidência, né? Até porque eles consideraram eles como os culpados pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra, o que não é verdade, tá? Mas também ciganos, perseguidos pelos nazistas,
os homossexuais também, testemunhas de Jeová, né? Deficientes físicos e mentais e opositores políticos, tá certo? Então, vejam que eles eram, inclusive, obrigados a usar, nesse uniforme listrado, né? Eram obrigados a utilizar essa... Era uma espécie de uniforme. Mas você está vendo que isso não era lavado, gente. Está sujo, não é? E aí, um lugar muito frio, tá? Na Europa. Olha o arame farpado. Tentar passar por esse arame farpado era morte na certa, né? Então, aqui você está vendo crianças assustadas, sem perspectiva de vida. Alguns já tinham tido seus pais e mães mortos. Por isso, pessoal, quando você se deparar com alguma matéria na internet de alguns dos ex-prisioneiros de Auschwitz, por exemplo, um dos mais famosos era o Auschwitz, campo de concentração, vocês observem, né, a forma bastante sofrida como eles retratam esse tempo que eles passaram nos campos de concentração. Tá legal? Bom, inclusive o cara que fez esse trabalho de colorizar é um software, né? Pega uma imagem preto e branco e vai atribuindo as cores. Ele disse até que por várias vezes ele teve que parar esse serviço dele, porque ele não estava se sentindo bem, né? Ao trazer para essa realidade agora, mas tem outras imagens bem mais fortes, homens, mulheres bem magros, porque eles eram mal alimentados, né? Mal alimentados. Mas eu resolvi não compartilhar com vocês aqui, porque aqui dá para ter uma ideia, né? Da dor, da exclusão, do sofrimento, né? Do preconceito. O grupo mais vitimado no Holocausto foi dos judeus, não tenha dúvida, né? Que preferem referir-se a esse genocídio como Sorá, né? Que em hebraico significa catástrofe, catástrofe. Ok? Então vamos lá. O grupo mais vitimado foram os judeus. Que prefere referir-se a esse genocídio? Opa, professor, como é que é esse negócio? Genocídio. Calma que eu te explico. Aqui você pode separar, né? Aqui você pode separar a palavra, decompor ela, né, ao meio. Então você tem o quê? Genocídio. Geno, povo. Sídio, morte. Morte de um povo. Genocídio. Né? Ok? Tranquilo? Como o Sorá, que em hebraico significa catástrofe. Catástrofe. Então, os judeus, eles encontraram, né, uma forma bem especial de lembrarem disso e fazer de tudo para que isso não se repita, né? Qual foi? Exatamente através da preservação da sua cultura, da sua religiosidade, tá bem? Religiosidade. Esses trilhos, vocês estão vendo, né, com certeza muitos que passaram por ele, né, chegando no campo de concentração, que eram os vagões, né, que eles transportavam muitos judeus, né. Esses campos de concentração, pessoal, são locais muito pesados, viu? Assim, o clima. Né? Já tive a oportunidade de conversar com alguém que esteve em Auschwitz e disse que não se sentiu bem. Ora, mas quantas pessoas não foram mortas ali, né? Ali dentro. Então, parece que tem uma vibração que não é legal nesse local. E a forma era tão cruel que quando algumas pessoas perguntavam como é que se sai de um campo de concentração, olha o que diziam. Não, a única forma de sair daqui, aí apontava ali para a chaminé. Olha, isso aqui que eu estou destacando aqui no livro, né, nesse slide. Aí as pessoas diziam, só tem uma forma de sair de Auschwitz, é pela chaminé. Ora, mas pela chaminé, sim, porque eles matavam na câmara de gás e cremavam os corpos, né? E aí tinha aquela fumaça, né? Coisa macabra, né? Sinistra. E nesse contexto, pessoal, que nós estamos abordando, as pessoas, elas não tinham a quem recorrer, não tinha para quem denunciar, não tinha para quem reclamar, e o Hitler prendendo muitas pessoas, né? Era algo que
estava muito determinado. Hoje, pessoal, um local de visitação turística e também de reflexão, né? Para que a humanidade pense, né? Antes de fazer algo. Será se não vai, né? É um registro, é um documento, um monumento mesmo histórico, né? Isso que você tem na Europa. Olha o cinismo. Na entrada de Auschwitz, campo de extermínio, responsável pela morte de 1 milhão, né, e 200 mil pessoas, no portal está escrito: o trabalho liberta. Liberta como, pessoal? Liberta como? Liberta de quê? Dos nazistas não estavam libertando. Então, o trabalho liberta. É como se dissesse assim: isso aqui é para o bem de vocês. Está aqui, ó. Está escrito, né? Está escrito bem aqui no portal, né? O trabalho liberta. Né? Em alemão, o trabalho liberta. Esse trabalho aí dentro de Auschwitz não liberta, não. Né? Porque não disse há pouco que alguns diziam que a única forma de sair de Auschwitz era pela chaminé. Saía só aquela fumaça do corpo, né? Passando pelo processo de cremação. Né? Não precisa de legenda uma imagem dessa. É um cenário para um filme de terror, não é? Não tenha dúvida. Você vê que está uma coisa macabra, sinistra, não é? Que você esse é o sentimento que passa, né? Quando a gente olha no campo de concentração. E muitas dores, né? Muito sofrimento. Famílias que eram estraçalhadas, separadas um do outro, né? Nunca mais viam. Horrível. Derrota do eixo, como nós falamos há pouco, né? Vai se encerrar mesmo a Segunda Guerra com o lançamento de 2 bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, no Japão, nos dias 6 e 9, né, de agosto de 1945. Os Estados Unidos utilizaram pela primeira vez na história da humanidade bombas atômicas. Pronto, pessoal. Aí, depois desses dias 6 e 9 de agosto, né, quando os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas no Japão, aí a humanidade não teve mais tranquilidade, não. Por quê? Porque uma coisa é você saber que está acontecendo perto de ti uma guerra em que estão utilizando metralhadoras, armas de fogo, ou seja, mata, mas não mata com exatamente a proporção, né, a força de uma bomba atômica. Olha essa imagem, né, Hiroshima. Os quarteirões desapareceram. Eu não sei por que milagre de Deus, você está vendo aí uma banda de um prédio ainda em pé. Mas se você olhar ao lado, até parece condomínio, né? Assim quando está surgindo, que cercam os lotes. Aqui tudo antes, gente, tinha casas, residências, entendeu? Pessoas que trabalhavam e moravam aí. Desapareceu, né? Desapareceu, bomba atômica, né? Os que não morreram queimados de imediato vão morrer depois de cânceres, né? Apareceu muitos japoneses na região que começaram a ser diagnosticados com câncer. A radiação. Você podia morrer de calor, né? Porque é uma temperatura elevadíssima, como também poderia morrer de outras formas, como o calor intenso, a radiação, enfim, tá bom? Foram lançados, né, nessas 2 cidades. Aí alguém pode até perguntar assim: professor, por que não foi, por exemplo, lançado na Alemanha ou na Itália? Olha, aí a radiação ia chegar nos países aliados. Então é deixar no Egito mesmo. Consequência da Segunda Guerra Mundial. A Europa perdeu a força política, econômica e cultural que teve durante séculos e séculos. Descolonização das colônias europeias na África e na Ásia, tornaram independentes. A Alemanha teve seu território e sua capital, Berlim, dividida em zonas de influência, né, dos países vencedores. Então, a capital foi retalhada, né? Guerra Fria, americanos e soviéticos entram em conflito ecológico. As armas nucleares tornaram-se objeto de disputa diplomática e de intimidação. Então, está vendo aqui, gente, olha, na gravura, né, do lado da esquerda, nossa, né, uma mão firme, está no ponto de lutar, né, representando os interesses dos Estados Unidos. Do outro lado, né, o que vemos? Nós vemos também
né, a simbologia, né, da União Soviética. Ou seja, o mundo era bipolarizado, pessoal. De um lado, os Estados Unidos liderando o bloco capitalista. Do outro lado, a ex-União Soviética liderando o bloco socialista. E vocês estão vendo armamento de um lado, armamento do outro, estão vendo navios, questão das mercadorias, né? Então, vejam que o momento é de tensão, sobretudo quando esses regimes chegam ao poder. E o neonazismo? Isso aí já é uma foto recente, você está vendo aí, né, um homem, as mulheres com a suástica, coisa triste. Tá? Então, o neonazismo, uma ideologia que surgiu após a Segunda Guerra Mundial e que tem como base o resgate dos ideais nazistas. Os neonazistas são conhecidos por negar o Holocausto. Como é que pode? Um Holocausto, né? Aquela morte lá, covarde, nos campos de concentração, tudo documentado, tudo anotado, tudo filmado. Como é que nega? Como é que nega? Tá certo? Então, é um movimento que está latente, mas que não desapareceu não, viu? Tá? Agora chamado de neonazistas. Vamos para as questões? O que é que diz a primeira? Enem 2009, vamos logo treinando, né? Os regimes totalitários, vamos grifando de outra forma, né? Os regimes totalitários de primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude. Exatamente. Conseguiram conquistar essa galera. Em torno da defesa de ideias grandiosas. Já pensou? Aquilo que eu comentei na aula anterior, né, quando o Hitler decidiu que todo alemão tinha que ter um carro, um automóvel na garagem. E aí comendou e foi projetado o Volkswagen, o Fusquinha. Ideias grandiosas, né, para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida. Olha só, gente, só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era quem? O líder, o chefe. Então, tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e sustentação do nazismo. Na Alemanha, com Hitler. No fascismo, com Mussolini. Aliás, o nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, a Itália com Mussolini, na Espanha com Franco e em Portugal com Salazar. Professor, o que esse cara quer saber? Vamos ver o que ele quer saber agora. Veja bem, vamos ver aqui o que eles vão querer na sequência, né? O que eles estão colocando nas alternativas. Análise, o comando, a atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que eles enfrentavam os opositores ao regime. Exatamente. Então, essa é a alternativa correta. O sectarismo, pessoal. A ausência de debates, né? De conviver com ideias contrárias. Então, essa é a alternativa correta. Vamos aproveitar para aprender com as outras alternativas? O que diz a alternativa B? Pelas propostas de conscientização da população acerca dos seus direitos como cidadão. O nazismo quer saber de negócio de direito, rapaz? Nem conscientizar ninguém? Não bate, né, com a ideologia nazista, por favor. C. Pela promoção de um modo de vida saudável que mostrava aos jovens como exemplos a seguir. Não, negócio... Eles praticavam atividade física? Sim. O Hitler, ele estimulava muito isso, tá? Mas a questão não era só essa, não. Essa aqui é só uma parte, né? A característica mesmo é do radicalismo. Então, tá errado. D. Pelo diálogo. Se quisesse parar bem aqui, já estava bom. Porque quem foi que disse que regimes totalitários costumam dialogar com ninguém? Então, podia parar bem aí, mas diálogo, está errado. A organizar debate, já pensou o Hitler chamar as pessoas que não concordavam com ele? Não, vamos debater, vamos discutir aqui a situação da Alemanha, o que é que vocês acham? Qual é a opinião de você? Não tem isso não. Que negócio de debate, que negócio de diálogo, né? Que opunha os jovens idealistas e velhas lideranças conservadoras. Alternativa pelos métodos políticos populistas e pela organização de comício multitudinário. Pessoal, multitudinário seria o quê? Diversas opiniões, diversas ideologias. Isso está errado, porque só era admitido o partido nazista na Alemanha, o partido fascista na Itália.
rapidinho aqui, no discurso proferido em 17 de março, o primeiro-ministro inglês, Neville Chamberlain, sustentou a posição política que ele teve na Alemanha. Gente, eu vou ler um pouquinho mais rápido, porque só tem um minuto, né? Então, é a questão do apaziguamento. Vamos centrar bem aqui no apaziguamento, tá lembrado? Sabendo que o compromisso assumido por Hitler em 1938, mencionado no texto acima, foi rompido. O Hitler não cumpriu a palavra. Infere-se que, o que é que diz a alternativa A? Hitler ambicionava o controle de mais territórios na Europa, além da região dos Sudetos. Esta é a alternativa correta. Ele não se contentava, tá? Agora, o que é que diz as outras alternativas? Por que estão erradas? A aliança entre a Inglaterra e a França poderia ter salvado a Tchecoslováquia? Não. O rompimento desse compromisso inspirou a política de apaziguamento? Não é que inspirou, né? Era o receio de que houvesse uma segunda guerra. A política de Chamberlain de apaziguar o líder alemão era contrária à posição das outras nações aliadas? Não, não era contrária, não. Estava no mesmo sentido. A forma que Chamberlain escolheu para lidar com o problema do Sudeto deu origem à destruição da Tchecoslováquia. Não, ela foi destruída porque o Hitler resolveu invadir. Tá legal? Então, meus queridos, nós vamos encerrando por aqui nossa aula hoje sobre regimes totalitários, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Tá certo? Um forte abraço e até a próxima aula.